Agora nos interessa tratar a respeito da readaptação. A readaptação é um ato de provimento derivado, entretanto horizontal. Não é vertical como a promoção é. E por quê? Porque o sujeito está num cargo e ele vai para um outro cargo que é equivalente ao cargo anterior. Portanto, ele não sobe, ele continua ali naquela mesma situação, daí falar-se que é um ato de provimento derivado horizontal. Qual é a situação que justifica a readaptação? Primeira observação que eu quero que você anote aí. Para o sujeito ser readaptado, não é necessário ser estável. Então, a estabilidade não é condição para que haja a readaptação, tá bom? Então, anote isso aí. Não é necessário ser estável para ser readaptado. É necessário que o sujeito tenha tomado posse no cargo público, que esteja em exercício, portanto, já há um vínculo entre ele e a administração, ele já fez a demonstração para ocupar o cargo público de que ele tem aptidão física e mental para ocupar aquele cargo, tá bem? Tá, então, ele fez essa demonstração, tomou posse e está trabalhando. Agora, imaginemos que estando trabalhando ele sofra um acidente e sofre uma limitação de sua capacidade física e mental. Faz-se a perícia e fala, olha, ele até serve para o serviço público, ele não é incapaz para o serviço público, pois se for incapaz para o serviço público, será aposentado por invalidez. Então, a perícia chega à conclusão de que ele não é incapaz para o serviço público, mas ele não consegue desempenhar a atribuição do cargo que ele tinha. Então, o que nós vamos fazer com ele? Vai aposentá-lo por invalidez? Não, ele não é incapaz. Vamos readaptá-lo num outro cargo compatível com suas limitações atuais. Então, nós vamos comparar o sujeito com o cargo que nós temos vago. Comparando eles, a gente chega, olha, o sujeito de fato, ele pode desempenhar aquela função. O cargo é compatível com suas limitações. A pergunta é, neste caso, nós estamos analisando a compatibilidade subjetiva, ou seja, se o cargo que existe é compatível com a pessoa, com as limitações que essa pessoa tem, correto? Então, é necessário haver compatibilidade subjetiva? Sim, mas não basta isso. Agora, nós vamos deixar o sujeito de lado, deixa ele de lado, e vamos analisar os dois cargos, o cargo que ele ocupa e o cargo que ocupará. Ele não pode nem subir e nem descer, pois é ato de provimento horizontal. Ele não pode subir e nem descer. Então, os cargos têm que ter compatibilidade. Ou seja, as atribuições têm que ser atribuições afins, a remuneração tem que ser a mesma, o nível de escolaridade tem que ser o mesmo, as exigências têm que ser a mesma. Então, são cargos que têm a equivalência. Então, observe que agora, comparando os cargos, não a pessoa nós deixamos de lado, nós estamos analisando a compatibilidade objetiva entre os cargos. Ora, é compatível os cargos, então vamos readaptá-lo. Então perceba que, para haver a readaptação, é necessário ser estável? Não. Basta ter sofrido limitação de sua capacidade física ou mental após ter tomado posse e entrado em exercício. Ah, professor, se foi antes? Se foi antes, deu problema. Porque se ele sofre uma limitação dessa natureza antes de tomar posse, ele não vai tomar posse. E por que não? Porque para tomar posse, artigo 5º da Lei 8.112, tem que ter aptidão física e mental para o cargo. Se ele não tem essa aptidão, ele não toma posse. E acabou. Não haverá posse neste caso. Então, a readaptação pressupõe que ele tenha iniciado o exercício, tenha tomado posse e tenha sofrido após uma limitação de sua capacidade física e mental. Perfeito? Sofreu essa limitação? Agora sim, nós vamos tentar readaptá-lo num cargo compatível com suas limitações. Perfeito. E esse cargo tem que ser equivalente ao cargo que ele ocupava. Agora a pergunta é, há um cargo compatível sim. Há um cargo equivalente ao cargo dele, mas esse cargo está ocupado. Como é que vai fazer? A readaptação não ocorre agora, porque o cargo tem um ocupante. Então, aquele que seria readaptado, ele ficará como excedente no quadro. Ou seja, imaginemos um órgão público em que eu tenha 5 cargos, tá bem?
O sujeito sofreu uma limitação de sua capacidade física e mental. Os cargos estão todos preenchidos. Ele ficará como excedente no quadro, mais um. Ele fica como excedente, até que um cargo se torne vago, e este cargo se tornando vago não vai para concurso público. Aquele que está como excedente ocupa este cargo, passa a ocupá-lo. Então aqui surge a figura do excedente. Vamos olhar o que nós temos a respeito da readaptação lá no nosso quadro. Primeira observação, readaptação é ato de provimento derivado horizontal. A readaptação está aqui. Agora vamos olhar a lei. Artigo 24. A readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado por invalidez. Parágrafo 2º. A readaptação será efetivada em cargos de atribuições afins, respeitado a habilitação exigida, o nível de escolaridade e a equivalência de vencimentos. E, na inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até que ocorra a vaga. Mas aqui eu tenho sempre uma situação para que irá ajudar a gente a lembrar. Preste atenção. Imaginemos que você passa num concurso público, é nomeado, mas ainda não tomou posse. Se você sofre uma limitação de sua capacidade física ou mental, você não pode tomar posse mais. Por quê? Porque para tomar posse você tem que demonstrar aptidão física e mental. Se não tem essa aptidão, não tem como tomar posse. Acabou. Agora, depois que tomou posse, depois que o vínculo está estabelecido, se você sofre uma limitação física ou mental, o que ocorre? Pode ser aposentado por invalidez ou pode ser readaptado. São essas situações que a gente encontra, tá bom? É isso aí.